Quem não me conhece, meu nome é Lu Pires, eu sou ativista pelo direito dos animais. Opa, é pra lá que eu tenho que olhar. Pois é, eu tô acostumada com a câmera na vertical e eu não tô ainda aprendendo a usar muito bem a câmera em formato de cenário, na horizontal. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Lu Pires, olha lá no meu Instagram, Lupires_. Eu sou ativista pelos direitos dos animais e publicitária. Eu ainda tenho bastante dificuldade para falar no YouTube. Por quê? Porque eu tenho a sensação que o vídeo no Story ele vai durar só 24 horas e aqui no YouTube isso vai durar até depois da minha morte, para a posteridade. Então eu morro de medo de errar e falar alguma coisa que se torne uma nota oficial. Então eu peço para que vocês tenham um pouco de paciência comigo. Eu ainda nem sei para onde olhar, gente. Eu vim aqui para falar mais um pouquinho sobre o direito dos animais. Semana passada, uma notícia chocou o país. Foi a história da cachorrinha Manchinha, que foi cruelmente torturada e morta lá no Carrefour de Osasco, na Grande São Paulo. É evidente que o caso chocou o país pela brutalidade como aconteceu. Eu fui uma das redatoras que publicou essa matéria aqui no Brasil 247 e essa matéria deu ampla repercussão, foi uma das matérias mais lidas da semana. Como ativista pelo direito dos animais, aquilo me chocou muito, embora eu saiba que isso acontece a todo momento em muitos outros estabelecimentos. Foi um ato importante porque uniu muitas pessoas pelo direito dos animais. E terça-feira agora vai ter uma votação para que os animais, para aumentar a punição contra crimes hediondos contra animais. Isso é muito importante porque os animais eles são considerados coisas. Hoje, os animais não são vistos como sujeitos de direito, assim como eu e você. Então, geralmente, quando maltrata um animal, é enquadrado em crimes ambientais, lavra um termo circunstanciado e a pessoa é liberada, o que é terrível. Eu sou uma das pessoas que torce muito, luto muito para que os animais sejam considerados sujeitos de direito e para quem maltrata um animal sofra a mesma punição de quem maltrata um ser humano. Mas tem uma coisa que eu queria falar aqui, sem me tornar repetitiva. Por que a gente se comove tanto com a morte de um cãozinho e não se comove com a morte de outros animais que são torturados todos os dias nos matadouros? Eu vou falar um pouquinho sobre os bois. Como ativista, eu recolho bois dentro de matadouros. Claro que não são matadouros legalizados, são matadouros clandestinos. Eu me comunico com esses bois. E eu não estou brincando. Sabe a forma como você se comunica com o seu cão e com o seu gato? Não é diferente. Os bois são animais muito sensíveis, eles adoram músicas, eles são afetivos, assim como os cavalos. Teve um caso de um boi que se chama Picumã, tá aqui a foto dele. Certa vez eu tive que realocar o Picumã, então eu fui buscar ele numa cidade a 400 quilômetros de onde ele estava, para levar para um outro local. Chegando lá, ele empacou na rampa e não queria descer de jeito nenhum. Como eu acredito muito no que eles estão dizendo com a cabeça, porque ele balançava a cabeça e dizia que não, e empacou na rampa mesmo. A gente mandou fechar o caminhão-baú, mesmo tendo percorrido 400 quilômetros o dia inteiro viajando com o boi, estando muito cansados e tendo gasto uma paulada com o caminhão. Nós respeitamos a vontade dele, fechamos o caminhão-baú e saímos em busca de um outro local. Porque os bois que eu recolho, eles continuam sendo minha propriedade. Porque eu tenho que chamar de propriedade, porque um animal ele não pode ser livre, né? Se ele for livre, sendo considerado coisa pela nossa legislação, eles estão sujeitos a todo tipo de maus tratos. Bois, mais ainda, porque os bois as pessoas comem, né? Que é uma coisa muito triste. Então, eu vou chamar de meus bois, embora eu gostaria de dizer que os bois são livres. Então, eu busquei um outro local para ele. No outro local que eu busquei para ele, logo que a gente abriu o caminhão-baú, ele saltou feliz e alegre. Ou seja, ele teve a percepção que aquele local era bom para ele. Local no qual ele vive até hoje, muito feliz e cheio de amiguinhos, com um belo e verde pasto. Por sinal, um beijo para o grupo Pet Chulé. Mas enfim, um tempo depois eu fiquei sabendo que o primeiro local para onde eu ia levá-lo, que ele empacou na rampa, era um local bem escuso, assim. Eu não vou falar muito bem o que ia acontecer com o meu boi lá, mas o fato é que ele percebeu. Os bois, eles são seres muito sensíveis, eles gostam de música. Olha eu cantando para um boi aí. Tá vindo lá, né? Oh, estão todos vindo. Oh, beleza.
Teve um outro boi que eu resgatei, que ele se chama Agenor. O Agenor, ele viu uma casa pegando fogo e tinha crianças lá dentro. E ninguém viu que a casa estava pegando fogo. O Agenor foi lá ajudar aquelas crianças. Ele mugia, até que todo mundo percebeu que o Agenor estava agindo de forma estranha. Então as pessoas foram lá ver o que o Agenor estava mugindo e viram a casinha pegando fogo no meio do mato. E assim o Agenor salvou as crianças. E eu posso passar a tarde inteira aqui relatando casos com os meus bois. Meus, porque eles não podem ser livres ainda. Espero que um dia eles ganhem carta de alforria. Eu já resgatei porcos também. Tem a Mafalda. A Mafalda, ela foi resgatada num matadouro clandestino na Vila Nazaré. A Vila Nazaré é uma ocupação clandestina que pegou fogo. E como eu fui lá levar ração para alguns cães e mantimentos para as pessoas, eles me presentearam com um porco, porque era época de Natal. Ela veio pequenininha, eu dei banho, cuidei muito bem dela. E em seguida ela foi para um sítio de uma amiga minha. Os porcos, eles são mais inteligentes do que os cães. Isso é comprovado cientificamente. Agora vamos falar um pouquinho das galinhas. Elas vivem em locais confinados, chamados de bateria. Elas não pisam nunca no chão, são debicadas, isto é, elas possuem seus biquinhos cortados para que elas não furem os ovos e nem se multiplicem umas às outras, já que elas ficam estressadas, vivem em locais muito apertados, amontoados e são obrigadas a dar até 300 ovos por ano. Isso é muito mais do que elas dariam normalmente. Tudo isso sem contar em todos os hormônios que esses animais recebem. Com 3 meses, eles já estão do tamanho para o abate. Tem uma marca que colocou assim na sua propaganda: aqui tem pernil de verdade. E aí eu fico me perguntando, será que as pessoas não se perguntam assim, pernil, perna, é isso mesmo que eu quero comer, uma perna? E não, gente, eu não fui a vida inteira vegetariana. Aliás, eu sou vegetariana há 15 anos e vegana há 7 anos. E dá pra ver que eu tô bastante saudável, né? Se não dá pra ver, eu vou dizer que eu fiz os meus exames recentemente e sim, deu tudo ok, eu estou completamente saudável. Aliás, eu tô muito mais saudável do que na época que eu comia carne. Eu já gostei de carne, gostei muito de carne. A minha carne predileta, por sinal, era filé mignon. Eu gostava muito de estrogonofe de filé mignon. Estrogonofe da minha mãe. Mas a partir do momento que eu fiquei sabendo do que era a carne e que não tinha aquela verdade que tinha sido me passada de pai para filho por gerações e gerações, de que os animais estavam ali para nos servir e que não somos o topo da cadeia alimentar e que a gente precisa se alimentar de animais. A partir do momento que eu tive acesso a essas verdades e que eu soube que os animais realmente sofrem, eu não quis mais comer animais. Então, para mim, me soa muito estranho quando as pessoas têm acesso a essa informação e continuam comendo simplesmente porque é gostoso. O que eu quero dizer é que muitas vezes a gente gosta de uma determinada coisa e a gente não deve fazer simplesmente porque não é ético, não é certo. O único vegetariano poderia salvar até 365 animais por ano. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a alimentação vegetariana é perfeitamente adequada em todas as fases da vida, desde a primeira infância, a lactação, até a fase idosa. Então, por que é que a gente continua comendo animais? Tudo isso sem contar que a pecuária devasta o meio ambiente. Ela é responsável pelo maior lixo no mundo, pela maior emissão de gás carbônico e mais. Esse aqui é um canal democrata e progressista. Você sabe quem é que está cometendo golpe lá no país, né? Bancada da Bíblia, da bala e do boi. Ou seja, quando você come carne, você está fomentando JS Friboi, outras marcas ligadas à pecuária, todos esses ruralistas e todo mundo que é ligado à corrupção. Você sabe o que é especismo? Especismo é quando uma espécie se acha superior à outra. O especismo é uma espécie de preconceito. Assim como o racista acha que o negro é inferior, que o homofóbico acha que o gay é inferior, que o machista acha que a mulher é inferior, o especismo acha que a outra espécie é inferior e por isso ela pode ser subjugada, maltratada, vendida, explorada, devorada. Por isso, eu peço para você pensar muito a respeito dessa nossa conversa. Quando eu aprendi que tudo o que eu pensava era verdade, realmente esses animais sofrem, as coisas se abriram na minha cabeça. Quer dizer, eu sempre tive razão, a exploração animal não é uma verdade, a gente pode realmente viver sem explorar os animais? Sim, a gente pode. Eu não uso couro, eu não uso nenhum produto de origem animal, eu não me alimento de origem animal. O que a gente precisa é desconstruir verdades, verdades que são passadas de geração para geração e que muitas vezes são construídas pela publicidade.
Tem uma ação ativista que eu faço, que é o velório do porco. Os ativistas compram um porco num matadouro, porco morto, evidentemente, e colocam a cabeça do porco dentro de um caixão de verdade, vestido em um terno, com as patinhas para fora e coberto de embutidos. A gente para numa praça pública, no local mais movimentado da nossa cidade, num final de semana, e vela o porco com todo respeito, vestidos de preto. As pessoas ficam chocadas e se aproximam do caixão. E aí a gente explica que aquele porco morreu a facadas, pauladas, e as pessoas perguntam quando, apavoradas. E aí a gente responde, a todo momento, está acontecendo nesse momento, para virar esses produtos, que são os embutidos que estão ali em cima. E as pessoas ficam realmente chocadas, ou seja, as pessoas não param para perceber as coisas que estão consumindo. Uma coisa muito interessante no velório do porco é que o dono do matadouro explicou pra gente que eles retiram os olhos dos animais para que não possa ser visto o sofrimento que há nos olhos. Sim, os olhos são a janela da alma e eles carregam toda a alegria e toda a dor. É estranho porque esses animais eles confiam muito nos seres humanos e enquanto os tratadores estão dando comida, eles balançam até o rabinho. Sobre casos de vacas que foram criadas em fazendas, pequenas fazendas, criações, e elas se ajoelharam para o seu dono para não serem mortas, como que implorando. Então eu trago tudo isso para você pensar a respeito disso, fazendo um apelo para que você assista Terráqueos e para que você expanda a sua compaixão para todas as criaturas. E quando pensa em defesa das minorias, que a gente possa defender todas as criaturas, sem nenhum tipo de preconceito, para não nos equipararmos aos algozes, né? Para que a gente possa ser democrata real, para que a gente possa ser progressista real e defender a todos.